Quer dizer, o esporte não mata. O que mata são doenças que a pessoa tinha e que não foram descobertas. Ou não deram atenção para elas. Exatamente. Essa é a boa a questão, bem colocada. Nós sabemos agora, todo mundo quer fazer corrida, né? Está na moda, corridas de rua, tem maratona em São Paulo, São Silvestre em dezembro, em janeiro tem a corrida do dia 25 de janeiro, e tem várias corridas quase que toda semana, 10 mil metros, 15 mil metros. O que a gente deve pensar em relação às pessoas que querem participar dessas corridas? Então é só, ganhei o tênis, eu vou fazer um pouco de musculação em casa, já vou sair para correr? Então, uma corrida já requer um esforço, no mínimo, moderado. Então, não é como uma prática diária de andar ou de marcha, em que as solicitações do corpo são discretas. Durante a corrida, a solicitação pode ser muito forte. Para que uma pessoa possa fazer corridas com ganho, tanto na qualidade como na performance e sem riscos, precisa primeiro de um exame médico, que nós chamamos de exame médico pré-participação. Do que consta isso? Consta de um histórico, a pessoa diz ao médico se sente alguma coisa e não pode esconder se sente alguma coisa só pela vontade de correr, de um exame clínico e de um eletrocardiograma. Frequentemente, de acordo com a idade, internacionalmente é feito também um teste ergométrico ou um ecocardiograma. Na nossa sessão do Dante Pazanese, nós fazemos os exames complementares em todos os que nos procuram. O teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, um raio-x de tórax e exames de sangue. Agora, uma pessoa que é o teu vizinho, quer correr a São Silvestre, que tipo de exame que você vai pedir para ele fazer? Ele tem 50 anos de idade. Os mais importantes são o exame clínico e o teste ergométrico. Porque no teste ergométrico é um teste que pode reproduzir a intensidade do esforço. Nós vamos ver se a pessoa está com aptidão física adequada para aquela intensidade do esforço. Se ele não estiver, então nós o orientamos a fazer treinamento até chegar a uma condição física compatível com a que vai ocorrer quando ele estiver correndo. Pois é, esse teste tem que ser feito quanto antes? Por exemplo, eu vou correr a Maratona de São Paulo, que geralmente é em junho ou julho. Eu vou me preparar desde quando? Deve ser feito antes o tempo suficiente para que um professor de educação física possa levá-lo a uma aptidão física, uma condição física e compatível com o esforço que ele vai realizar. Porém, se ele fizer logo antes, nós podemos verificar se ele está ou não está em condições de praticar aquela prova. O mais importante é nós vermos, se ele não estiver em condições, nós vamos falar, você não está em condições de participar de uma maratona, por exemplo. 3 meses antes, 6 meses antes? Normalmente depende. Se for correr uma maratona, o treinamento depende basicamente de 6 meses. Se ele for correr 5 mil metros, pode ser um tempo menor. Então, tudo depende do tipo de esporte, da intensidade e da duração do esporte que ele fizer. Nós temos muita coisa para falar. Nós já vamos agora encerrando esse primeiro bloco. O programa Cuidando do Coração volta num instante. A Renata tinha tudo para estar trabalhando, depois de se formar, ser a melhor aluna do colégio e passar uma infância feliz. Só que a Renata não teve a chance de viver nada disso. Os seus pais eram dependentes do cigarro e fumaram durante a gravidez. A Renata foi abortada. Esta é a única foto que existe da Renata. Ela só está sendo mostrada porque você precisa saber a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta, falando sobre esportes com o Dr. Giuseppe Dioguardi, responsável pelo Ambulatório de Cardiologia do Esporte do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Giuseppe, é evidente que a maior quantidade de pessoas estão sadias, essas que participam de provas, mas vai ter quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem algum tipo de doença no coração, já teve infarto, colocou estente. Como deve ser a preparação destas pessoas com doenças que querem participar de provas de rua,
tem toda semana de 5, 10, 25, maratona, São Silvestre. Como deve ser a preparação dessas pessoas? Olha, não é porque uma pessoa tem algum tipo de doença que ele não pode praticar esportes, mesmo os de alta intensidade. O próprio Dr. Nabil sabe que existem atletas que jogaram futebol profissional mesmo com doença no coração. Então, nós devemos identificar primeiro a doença, porque os cuidados que vão ser tomados vão ser de acordo com o tipo de doença detectado. Todos eles devem fazer exame completo do coração e o teste ergométrico vai ser mandatório para essas pessoas poderem ser consideradas elegíveis, ou seja, que o médico pode atestar que elas estejam em boas condições de fazer esse tipo de esporte. E quanto aos remédios que eles tomam? Muito bem, durante o teste ergométrico se verificam várias coisas. Se o remédio que ele toma está impedindo uma adaptação do coração ou não. Por exemplo, um hipertenso que toma um tipo de remédio em que a pulsação, quer dizer, a frequência cardíaca não se eleva proporcionalmente à intensidade do esforço. Ao diabético, saber quando usar a insulina, quanto tempo antes, quanto que tem que ser o aporte de carboidratos antes da prova. Tem que comer antes. Tem que comer antes. O coronariano que teve doença ou fez angioplastia, como ele deve se comportar em relação à tomada dos seus remédios. Então, o que eu disse, isso não pode ser generalizado para a população como se generaliza os benefícios do esporte para pessoas sadias. Quer dizer, você não proíbe fazer esportes, fazer corridas de rua, principalmente quem teve diabetes, pressão alta ou já teve infarto. Ele não é proibido. Se ele for bem preparado, ele pode fazer qualquer tipo de esporte. A notícia de jornal, de televisão são muito frequentes. Por que tem morrido tanto atleta? Ou pelo menos dá essa impressão para todos nós. Tem morrido tanta gente que faz esporte, principalmente no futebol, às vezes nas corridas. Quem morre? Morre aquele em que não se diagnosticou uma doença prévia de risco. Daí a importância, é fundamental o exame médico completo antes de uma atividade. Mas a gente não pode deixar de salientar que mesmo o exame médico pode não conseguir identificar todas as doenças. Existem algumas doenças, que a gente chama doenças elétricas do coração, ou algumas doenças que são potencialmente de risco, que podem chegar a um médico antes que elas se manifestem clinicamente ou antes que elas possam ser detectadas por exames complementares. Felizmente, o número dessas doenças é extremamente pequeno. Então, é raro que o exame médico não consiga identificar pessoas de risco, porém, não é impossível. Nesses casos, é muito importante o histórico familiar. Por exemplo, se teve na família alguém que morreu de repente e morreu jovem, essa pessoa precisa de exames mais específicos ainda do que os habituais para poder excluir doenças que habitualmente não são identificáveis no exame médico.